Olá, meu nome é Brender, sou estudante de filosofia e este é o Buscando pela Ética Filosofando. O que é o mundo? Como que ele foi criado? Como que os deuses criaram o mundo? O que é o universo? Como que criaram o universo? Esse tipo de questionamento já eram feitos pelos filósofos pré-socráticos, ou até mesmo antes deles, antes de Cristo. E até mesmo hoje, existem ainda alguns que questionam a origem do tal universo, do mundo, do homem. No vídeo anterior, nós também comentávamos como que a filosofia surgiu através dos pré-socráticos. E também esbarramos um pouco na questão do mito. Calma, esse tipo de mito que você tem na cabeça não é o mesmo mito que nós estamos conversando aqui. Quando você refere a algum ídolo por ele ter feito alguma coisa que ninguém nunca fez antes, isso não é mito. Tá? Isso é uma forma de você honrar aquilo que ele fez, méritos, mas não chega a ser mito. Então, Brender, o que é mito? Na tradição grega, o mito é uma narrativa fabulosa que conta a origem de uma determinada ordem pela intervenção de certos deuses. Temos aqui, por exemplo, junto aqui a razão, o mito, narrativas de como que o mundo foi criado, a participação dos deuses, até que um dia chega a chamada filosofia e separa os dois. Deste lado, o mito, com as narrativas da criação do mundo, com os deuses. Aqui, apenas a origem do mundo, com os questionamentos filosóficos, razão crítica. A tentativa dos pré-socráticos, dos primeiros filósofos, foi tentar separar a razão do mito, para tentar explicar como que se dá a origem de algo. Como, por exemplo, nós temos o mito de Prometeu, onde Pandora ela ganha uma caixa e dentro dessa caixa tem algumas coisas e pede, não abre. Ao abrir, sai de lá todo o mal, danificando os outros ao seu redor, corrompendo-se aos homens, aos deuses. Porém, lá no fundo da caixa ainda existia um sinal de esperança. Com o mito da caixa de Pandora, nós temos a explicação da origem do bem e do mal. Como também temos na Bíblia a tentativa de explicar a origem do mundo. Como, por exemplo, lá em Gênesis, quando se tem as duas formas de narrativa sobre a origem do mundo, nós temos duas narrativas lá em Gênesis. A primeira, que fala. Depois eu explico melhor sobre essa questão. O primeiro relato da criação do mundo é, na verdade, o segundo capítulo. Mas eles colocam o primeiro capítulo sendo da primeira forma, só para ficar com ordens assim temáticas. Então, no primeiro capítulo nós vemos Deus criando o mundo em 7 dias. Na verdade, 6 dias, porque no sétimo ele descansa. Aqui ele cria a natureza, a água, os animais, até criar o homem. Já no segundo relato, temos a criação do homem, das outras espécies, a nomeação de cada uma cobra que fala, uma árvore que simboliza o bem e o mal. Então, aqui nós temos a tentativa de narrar como que o mundo foi criado. Na teogonia,
mito grego narrado pelo poeta Hesíodo, temos nitidamente um exemplo dessa primeira etapa. Tudo começa com o nascimento de Uranus e Pontos, que foram engendrados unicamente pela deusa Gaia. Gaia, em seguida, irá acasalar-se com Uranus, dando à luz os titãs, os primeiros mestres do céu. Estes, por sua vez, serão combatidos pelos próprios filhos até que um deles venha a reinar de forma absoluta, garantindo a ordem do universo. Podemos observar que os deuses possuem nomes de coisas naturais, como por exemplo, Uranus, que significa céu, Pontos, que significa onda salgada, Gaia, que quer dizer terra. E então, estão sempre em disputa pelo poder, a instabilidade do poder pela revolta dos filhos contra os pais. No complexo de Édipo, nós vemos o filho matando o pai. Coincide com a impossibilidade de uma ordem se estabelecer no universo. Mas na narrativa, sempre mágica ou maravilhosa, a ordem, enfim, se estabelece quando um deus consegue vencer definitivamente as demais forças sobrenaturais. No mito, narrado por Hesíodo, é a vitória de Zeus sobre Tifão, dragão de 1000 vozes, que condicionará a organização do universo. Ao vencer as dificuldades iniciais, Zeus é incitado pelos deuses a tomar o poder dos titãs, a subir ao trono dos imortais, repartindo entre os deuses, entre os demais deuses, as honras e dando, enfim, início à organização do cosmos. É nesse sentido que temos também a tentativa aqui de explicar a origem do mundo. E aqui a tentativa de falar também que quando a pessoa está sempre em busca de maiores poderes, também tem a questão de você falar que os mitos, eles também servem para poder criticar algo. Cá entre nós, se eles até mesmo utilizavam dos mitos para criticar alguns reis, alguns reinados, então o mito ele não é simplesmente uma narrativa, como se posso dizer, inocente, que não sabe o que está falando. Na verdade, quem não sabe o que está falando é quem lê. Na verdade, o mito ele é uma narrativa, uma criatividade extrema do ser humano de tentar explicar algo ou de algum modo denunciar algo. E Brender, existe de alguma forma alguma semelhança entre o mito e o logos, ou seja, a filosofia? Sim, nós temos aqui a tentativa dos dois, tanto os pré-socráticos quanto o mito, de tentar explicar a origem do universo. Mais para frente, em Platão, nós vamos ver a tentativa de explicar como que o conhecimento humano surgiu. Então, assim, o mito, ele nunca está longe da filosofia. Pode-se até alguns filósofos que possam utilizar de alguma forma a exclusão da chamada
no chamado mito, mas mesmo assim é muito complicado dizer que existe uma ruptura completa dos mitos com a filosofia. Talvez seja até injusto falar que existe de fato uma ruptura. Fui ensinado na faculdade que existe uma linha de pensadores que depois vocês podem estar pesquisando, que uns concordam que existe uma ruptura, outros uma continuidade e outros uma complementariedade. Ou seja, a filosofia vê no mito como uma forma complementar para poder solidificar a sua forma de explicar as coisas. Porque muitas das vezes, uma pessoa leiga que não entende de filosofia, muitas das vezes ela não vai entender de qualquer forma o que é o mito. Ou aquilo que está sendo trabalhado lá na filosofia, acidente, não sei, substância. Uma pessoa leiga que nunca fez filosofia não vai entender o que é isso. O que é substância, o que é o acidente e tal. Não vai entender. Então, eles utilizavam do mito para poder, muitas das vezes, tentar facilitar a leitura daqueles que ainda não tinham uma compreensão maior do que era a filosofia. Ainda até hoje nós nem sabemos direito o que é filosofia. Até mesmo no primeiro ano nós tivemos um professor que falava: o que é filosofia? Se você me perguntar, eu vou responder que não sei. Até hoje eu não sei o que é filosofia. Filosofia para mim é uma forma de você poder questionar, buscar por respostas, refletir, questionar de novo, questionar, questionar, questionar. Mas a filosofia não se resume somente a isto. E também não vai pensando que a filosofia ela serve como para trabalhar a autoestima, autoajuda. Não, filosofia não é autoajuda. Filósofos que defendem esta linha, eu discordo completamente, tá bom? Filosofia não é autoajuda. Não é uma forma de tentar diminuir a dor das pessoas, não. Na verdade, a filosofia cria muito mais questionamentos, muito mais incertezas do que tudo. Então, quem acredita, de algum modo, que a filosofia serve como autoajuda, deve repensar. Enquanto o mito se definia como uma narrativa que contava as séries das ações ordenadoras do rei ou do deus, a explicação racional passou a se apresentar como a solução de um problema. Segundo Logos, a explicação da origem dos fenômenos naturais responde às indagações postas pelo próprio pensamento. É o nosso próprio pensamento que faz nós criarmos diversas narrativas, diversos questionamentos acerca da nossa existência, da existência do mundo. Uma nova atitude mental, então, se afirmou nela. Toda a explicação acerca da ordem do universo resulta de perguntas que são formuladas pelo pensamento à natureza. Para encerrarmos esta questão do mito, torna-se importante entendermos então que o mito ele não se refere a uma pessoa, a algo que a pessoa faz de extrema importância, você vai lá e chama aquela pessoa de mito. Não. Mito é a tentativa de narrar algo, ou até mesmo, de alguma forma, mesmo com formas criativas, fabulosas,
eles podem utilizar também para criticar alguma coisa. Então, já no próximo vídeo, nós vamos adentrar mais na questão dos primeiros pré-socráticos. Nós iremos trabalhar justamente o pai da filosofia. E quem é ele? Vamos descobrir no próximo vídeo. Então, espero vocês no próximo vídeo e que vocês possam estar adquirindo um pouco mais de gosto pela filosofia. Ame a sabedoria, apaixone-se por ela, porque se você ama a filosofia, é sinal de que você ama a si próprio. Então, tchau e até o próximo vídeo.